Hello, 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 hello. Seja bem-vinda a mais uma live aqui na Minona Oficial, toda segunda-feira, 12h12. Temos o que? O nosso almoço das gostosas, esse momento lindo e precioso para que a gente possa o quê? Olhar para nós mesmas, potencializar a nossa vida, potencializar a nossa semana, ser intencional em relação aos nossos movimentos. Ai, que coisa de rainha, que coisa de chefona gostosa, não é mesmo? Priorizar os próprios movimentos, a própria caminhada e assim poder se sentir mais realizada com a própria vida, com a própria essência, com entendeu? Aquilo que está à sua volta e aquilo que tem internamente dentro de você. Eita, que poética! Pois é, minha rainha, toda segunda-feira a gente tem uma live pra a gente poder se debruçar no direcionamento do tarô. Então, toda segunda-feira, aqui na Minona, desde que Minona existe, desde o primeiro post aqui nesse canal, nós temos o direcionamento do tarô toda segunda-feira, né? Pra gente já poder começar a segunda-feira, lá, oiê, né? Dia de abertura de cabelos, pra gente já poder começar a semana intencionalmente. Bruxonas lindas e maravilhosas, sejam intencional. Que estratégia. Estratégia importante para brilhar, para crescer, ser intencional. Então, o oráculo, o tarô, como uma ferramenta que auxilia a gente a ser intencional e poder se movimentar de uma forma mais próspera e abundante e, consequentemente, colher resultados que façam mais sentido para nós. E não viver que nem né, robozinho, que nem na corrida de ratos, viver ali igual gado, não, né? Somos rainhas lindas e maravilhosas e estratégicas e que fazem movimentos que priorizam o seu bem-estar e a sua prosperidade em si, certo? E a ideia da nossa live aqui é a gente poder mergulhar numa carta lindíssima, lindíssima do Voodoo Tarot, né? Ai, adoro, adoro, adoro. Que é o 4 de paus, nessa representação muito maravilhosa, muito maravilhosa. Acho que é uma das minhas representações favoritas do 4 de paus, dos decks que eu tenho, né? Eu tô fazendo essa saga, inclusive, né? Tem uns que eu gravei e eu não postei ainda, mas das minhas representações favoritas, dos meus decks e tal, né? Eu tô nos arcanos maiores. Vou ver se eu vou fazer dos arcanos menores. Eu não sei se farei ou não, mas os arcanos maiores eu vou fazer todos, tá? Prometo. Mas essa aqui eu acho que é a minha representação favorita do ritualizar, né, o nascimento, né? Ritualizar aí, inclusive, a placenta, né? Depois do surgimento de uma vida. Eita, poético. E essa carta diz respeito a movimentos e reflexões bem importantes que eu quero trazer pra gente poder potencializar a nossa semana aí em si, né? O 4 de paus é uma carta que, nossa, assim, é uma carta que por si só já fala sobre celebração. Já é uma carta de uou! As pessoas adoram quando sai o 4 de paus, assim, né? Porque já é uma carta que, ai, Turo! E eu quero trazer uma perspectiva bem profunda sobre essa carta, tá? Bem maravilhosa sobre essa carta. Então, fiquei muito feliz quando saiu o 4 de paus. Também como uma oportunidade bem importante para que a gente entenda o que de fato é valoroso. Certo, minhas rainhas? Deixa eu colocar aqui, né? Adicionar um comentário, fixar um comentário para as gatas que estão chegando a saber do que se trata, né? Que é o nosso almoço das gostosas. E eu quero saber como fomos de 8/8, né? Afinal, eu fiz a live, tá? A live lá no YouTube maravilhosa, né? Sobre o 8/8 e sobre a lua cheia. E depois disso, né, gente? Ai, sumei, entendeu? Foi fazer os meus movimentos, ok? Né? Eu não apareci mais aqui nem no Instagram, nem no YouTube. Mas quero saber como foi o 8/8 e como foi a energia de lua cheia em aquário. Nossa, a lua cheia estava maravilhosa. Maravilhosa no sábado. Almoço das gostosas. Deixa eu colocar aqui. Então me digam. Das gostosas. Ai, não. Como passamos? Bom dia, rainha! Bom dia, bom dia, bom dia! Que delícia! Linda, adoro! Obrigada, minha deusa! Que bom que você tá aqui! Olha, Pamela, não sei se você leu o post sobre o 4 de paus, mas, assim, eu lembrei muito de você. Eu falei, meu, a gata vai gostar, hein? Nossa, eu amo essa carta aí, ó. Pois é, tudo a ver com você, né?
Cheguei, boa tarde, rainha, boa tarde, minha maravilhosa, ai, minha diva. Vamos lá, minhas gatas lindas, falar sobre o 4 de paus e trazendo também, né? Eu li, amo, então já veio, né? A senhora já veio para isso, né? Fala, já estou aqui para isso. Adoro, adoro, né? E a ideia é falar sobre o 4 de paus, mas também, obviamente, trazer essa perspectiva e essa visão do voodoo, né, dessa cultura do voodoo, dessa prática do voodoo, dessa prática ancestral africana, né, principalmente de um recorte aí dos povos do tronco linguístico banto, tá? Então, quando a gente tá falando de voodoo, é interessante a gente pensar essa ancestralidade africana, mas a gente também entender que a África, né, é extremamente plural, aí tem vários contextos, né, e a cultura do voodoo bebe principalmente, óbvio que tem influências de outros povos africanos, mas principalmente dos povos que pertencem ao tronco linguístico banto em si, ok? Inclusive, a cultura banto é uma cultura riquíssima, inteligentíssima, né? E que faz parte de muitas ferramentas de poder que eu uso aqui na Minona, né? E o voodoo, inclusive, é uma dessas ferramentas, né? Que é essa cultura que nasce a partir da diáspora, na verdade que é um símbolo de resistência dentro da diáspora, que é sobre essa cosmovisão, essa cosmopercepção. Eita, que a gata tá como, hein? Que a gente dá carteirada de intelectual. Tem essa percepção, né, de relação com a natureza. Né, e de uma perspectiva de que a natureza possui sabedoria. E quando a gente reverencia a natureza, quando a gente se conecta com a natureza, obviamente que a gente também é energizado por esse poder e por essa sabedoria que acompanha a natureza. E aí que se dá os feitiços, aí que se dá os rituais em si, né? Que é como se a natureza pudesse nos curar, né? Em todos os níveis, né? No nível físico e material, né? Então o voodoo também parte muito da medicina que vem da natureza, né? Então a gente tem os curandeiros ali, né? E na época que a gente está falando de um contexto de uma sociedade escravocrata, né? Você poder ter um conhecimento, né, da medicina dentro da comunidade preta é fundamental, né, para que exista o processo de cura em relação a todas as violências que esses povos sofriam, mas também é uma cura espiritual e energética e de conexão e afins, né, e essa sabedoria, essa inteligência de perceber, né, que a natureza tem algo a nos ensinar, né, e dessa não vou, isso, não é nem humildade. Não é nem humildade, que eu não gosto muito de humildade. É de inteligência, de saber que existe um conhecimento, né, na natureza que a gente pode usufruir dele. É porque a gente quer ser mais gostosa, mais inteligente, certo? Então vou falar do 4 de paus e também trazer, afinal, né, a gente tá na representação do Hoodoo Tarot aqui. E tem esse movimento lindíssimo, né, e ritualístico, que é um casal, né? É que o Hoodoo Tarot, ele é mais dark, assim, né? Eu já vim de Hoodoo Tarot, né? Uma coisa mais aqui na imagem, né? A gente tem um casal, né? Ó, tá vendo? Oh, isso dá pra ver. Mas eles estão enterrando a placenta. Que, enfim, né? Pra muitos povos originários, e aí eu vou trazer povos originários como um todo ali, né? Ou seja, saberes originários, ou seja, um conhecimento que não vem a partir de um processo de colonização, né? Os saberes originários, então muitos povos originários têm essa tradição de esse enterrar a placenta, né? Dessa conexão, né, desse órgão que surge a partir do... É muito louco, né? A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso, né? Mas esse órgão que surge, né, junto com essa vida, né? Então, a capacidade do corpo, né, que dá à luz a uma criança de formar um outro órgão ali para poder que aquela vida ali aconteça, né? E aí, simbolicamente, esse órgão em si, para muitas culturas, não deve ser simplesmente jogado no lixo, né? Ele é algo sagrado, importante, né? Como tudo do seu corpo, né? Como todos os órgãos, como todas as partes do seu corpo ali, tem algo sagrado e importante, né? Então, muitas culturas trazem essa ritualística de fazer essa conexão, e aí tem várias práticas ritualísticas, mas dentro do voodoo, né, que tem esse tronco aí, né, que tem
essa sabedoria desses povos de origem banto, de enterrar dessa relação da placenta com a terra. E eu até compartilhei umas imagens, né? Tem imagens lindíssimas, lindíssimas, né? Sobre a dinâmica da placenta e o quanto que ela se assemelha a uma árvore, né? A raízes e afins, né? Então esse ritual de enterrar a placenta, né? Tem a ver, inclusive, com essa conexão com a árvore genealógica, com a família, com trazer prosperidade para aquela criança em si. E aí, gente, nossa, já comecei do babado, hein? Eu já comecei já não disse nem oi, como estamos, já. Já tô trazendo essa reflexão profunda, entendeu? Eita! Mas, de entender que esse lugar de olhar a placenta também tem a ver com uma observação da natureza. Então, quando a gente olha a placenta se assemelha à perspectiva da árvore, ao símbolo da árvore, ao símbolo da raiz. E quando a gente está falando de um nascimento de uma criança, né, numa cosmovisão africana, a gente está falando de ancestralidade, de legado total. E que um grande símbolo de ancestralidade e de legado são as árvores. Olha como tudo está muito conectado, não é mesmo? Como não é coisa de jovem místico gratiluz, não é, minha rainha? Entendeu? É pura filosofia africana aplicada ao quê? Pra gente ser ainda mais gostosa. E eu tô trazendo toda essa reflexão pra você, porque a gente precisa de base. A gente precisa de base pra que a gente possa caminhar ali de uma maneira bonita, elegante, né? Charmosa, do jeito que rainhas fazem. Ok? Mas você vai entender que isso tem a ver também com a sua história, com a sua trajetória, independente de você, né? Mas eu não quero nem ter filhos, né? O que tem a ver pela seita e afins, né? Isso tem a ver com movimentos de ancestralidade e de construção de legado, e a gente vai entrar na proposta que eu quero trazer de reflexão sobre o 4 de paus e o quanto que isso tem a ver com uma cura profunda relacionado ao feminino. Ok? Profunda. Eita, ai que delícia. Mas a gente tem esse movimento aqui na simbologia dessa carta, né? Porque o voodoo é isso, né? É essa conexão com essa natureza, né? É essa inteligência de que a natureza pode me ensinar. Então eu reverencio ela, eu converso com as plantas, né? Por isso que eu faço feitiço, por isso que eu faço magia. Não é porque eu acho que a camomila vai resolver todos os meus problemas. Se você tá fazendo magia achando porque a erva vai resolver todos os meus problemas, ela não vai resolver todos os seus problemas. Você está buscando sabedoria através dela. Você observa e se conecta e se relaciona e troca ideia e faz todas as artes lá com a camomila, né? Trazendo um exemplo de uma erva bem do babado. Porque você tem a consciência de que você pode aprender com ela e que ela pode te ensinar. Assim como esse processo, né, ritualístico de enterrar a placenta e esses movimentos todos ancestrais nesse sentido, ok? Só que aí eu queria trazer algo bem massa e que eu já trouxe um pouco no post, né? Falando sobre o 4 de paus, que é uma carta de celebração. Então essa semana é sobre o quê? É sobre celebrar, linda e bela. Né? Só que o quanto que a gente ter uma filosofia de vida que muitas vezes não é baseada nos povos originários, nos povos da terra, mas nos povos colonizadores, o quanto que isso faz com que a gente acabe valorizando outras coisas e deixe de valorizar algo que de fato traga uma perspectiva de felicidade e autorrealização. E a gente entra nesse 4 de paus aí, importante, e nesse lugar relacionado ao feminino, né, bem importante, e esse algo relacionado à ancestralidade, bem importante aí em si. Tá? Eita, muitas coisas pra falar, certo? Deixa eu ver aqui nos comentários como é que vocês estão. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo ok? Que eu vi que as gatas já mandou os textão. Amo. Deixa eu ver aqui. Cheguei na live certa pra mim. Com certeza, minha rainha. Inclusive, não posso esquecer, gente. Não deixa eu esquecer. Eu tenho uma novidade babadíssima pra contar pra vocês. E que eu tava pensando sobre isso semana passada. Né? E aí essa carta só, tipo assim, só lafiou, só confirmou. E aí eu falei, mano, eu acho que
tem tudo a ver eu dar esse recado, né? Falar sobre essa novidade. Numa semana que aparece o 4 de paus, né? Então, numa live do 4 de paus em si, nessa representação aqui do Rudo Tarot. Então, eu falei, poxa, eu acho que tem tudo a ver com o que eu quero falar nessa live. Então, tem uma novidade sobre a Minona. E que eu acredito, assim, que 99% de vocês vão gostar. Não sei se é 100%, mas 99% vai gostar em si. Tá? Era algo que eu já tava pensando e eu acredito que faz muito sentido aqui dentro da Minona, ok? Deixa eu ver. Aqui em casa plantamos a placenta do meu filho junto com sementes de mexerica. E agora temos um pé de mexerica lindão crescendo. Gente, olha que coisa linda. Minha irmã, segura isso que você colocou agora aqui. Segura, presta atenção nessa riqueza que existe nesse processo todo, né? No Voodoo, trazendo uma informação a mais, né? Normalmente é isso. Normalmente se planta essa placenta na casa das pessoas, né? Porque isso tem a ver com essa energia de continuidade e essa perspectiva familiar e tal. Então, se planta na casa e se planta, é isso, ou perto de uma árvore que tradicionalmente já é onde é plantada essas placentas, né? Quando se tem essa tradição familiar em si, né? Então tem esse lugar de plantar junto a uma árvore, porque tem toda a simbologia da placenta relacionada à árvore, aí o símbolo da árvore. E no Voodoo tem uma erva específica que eles eu já ouvi, né? Algumas mulheres falando sobre, que elas plantam junto com angélicas. Então tem uma erva que se chama angélica, né? E normalmente elas plantam juntos ali, porque é como se a energia da angélica fosse boa para o bebê, né? Fosse algo que fizesse sentido para o bebê, para a criança ali, né? Então é também uma intenção boa para a criança. Eu achei tudo a mexerica. Achei tudo a mexerica, né? E é isso, né? Essa é a simbologia da árvore, né? Então a árvore é algo que tem raízes, que tem base e que gera frutos. Quem já leu Mapa Astral comigo sabe que eu uso a simbologia da árvore para falar sobre um ponto bem importante no mapa quando eu falo de ancestralidade, quando eu falo de legado, né? Então a gente tem um ponto no nosso mapa astral, que para mim é um ponto extremamente importante e necessário, e eu sempre falo sobre ele no atendimento individual, né? Que é sobre a gente pensar a nossa ancestralidade e sobre a gente pensar legado e como essas coisas estão relacionadas diretamente. Não tem como a gente pensar construção de legado. Eu quero dar propósito, né? Construir legado e tal, me realizar, ser útil, sei lá, fazer alguma coisa interessante, construir algo interessante pro mundo, sem pensar na ancestralidade. Ok? A resposta, na verdade, está aí. Mas, achei lindo. Bom dia, grande sacerdotisa. Ai, que delícia. Adorei o elogio. Bom dia, minha rainha. Aqui na Amazônia fazemos magia com plantas e animais no fundo do rio. O cosmo é nosso guia. Axé. É isso, né? Os povos originários. Os povos donos reais da terra, né? É sobre isso, né? Sim, meu pai e minha mãe enterraram o meu umbigo próximo a uma fazenda. Adoro. O da minha filha ainda não enterrei. Não sabia que poderia enterrar a placenta toda. Pois é, quanto poder ancestral. Total, total. Já começou daquele jeito. Pois era, né? Daí respirei, já blá blá blá. Gente, porque isso pra mim é tão lindo, tão bonito, tão foda, tão incrível, tão maravilhoso, assim, dá um tesão, coisa linda, né? Então já me empolguei, né? Eu gosto muito dessa representação aqui no Voodoo Tarot. Nossa, o Caru também foi pé de mexerica. Aí, ó. As gatas do pé de mexerica. Amo! A mexerica adoro, né? Xará, que lindo isso. É isso, né? As conexões aí, ó. Quem sabe já tem uma nova tradição se formando, né? De enterrar aqui junto com o pé de mexerica. Adorei, gente. É isso, mexerica delícia. Adoro. E aí, né? Por que eu tô trazendo toda essa perspectiva e esse outro olhar também cultural pra gente? E foi uma reflexão que eu trouxe no post em si, né? E é muito interessante, assim, sair essa carta também depois do Dia dos Pais, né? Então, eu tirei essa carta de noite, né? Então, eu tive um Dia dos Pais muito bacana aqui com a minha família, né? Um lugar de celebração muito importante. E o que eu percebo? Né? Que, infelizmente, na nossa sociedade, que veio
que é fruto, né, infelizmente, de muitas maneiras de pensar do colonizador, de a gente associar apenas, né, celebração e motivo de alegria e motivo de expansão e felicidade, porque é isso, né? Eu falei, poxa, 4 de paus, então deixa eu pensar sobre a celebração, né? E muitas vezes o quanto que a gente associa a celebração e a vitória e as conquistas relacionadas a bens materiais. Ok? E que a gente baseia toda a nossa vida num lugar de construção de bens materiais. E aí, eu sou uma pessoa que eu sempre trago aqui na Minona, eu faço questão de falar sobre dinheiro, de falar sobre conforto, de ser gostosona e de gostar de coisa boa, de qualidade, de colocar joia, de colocar maquiagem, de unha, tudo lindo. Eu acho incrível, maravilhoso. A matéria está aí, né, para nos servir e não ao contrário. E esse é o grande ponto. Esse é um grande lugar de alerta muito importante. Que a gente não baseie a nossa caminhada e a nossa vida e a nossa essência para uma celebração que vem através dos objetos. De uma realização que vem através de objetos. E eu sei que é difícil pra caramba. Por quê? Porque a gente está inserida numa sociedade capitalista. Ok? Só que aí... Lembra que eu falei que essa carta de desrespeito também é uma ferida muito grande do feminino? E que é importante a gente olhar pra isso. Se a gente busca a cura, a gente precisa entender as feridas. E por isso que muitas pessoas passam muito tempo da sua vida sem se curar. Porque elas não estão dispostas a olhar as dores. Pra você se curar, você precisa olhar pra dor. Principalmente se tratando, né, de feminino. Ok? E existe uma ferida, né, desse feminino inserido dentro de uma sociedade patriarcal capitalista. Esse feminino que é a própria natureza e que ele é inferiorizado, esse conhecimento é diminuído e afins, né? Esse matriarcado que é inferiorizado num contexto patriarcal. Esse feminino, dentro desse contexto social, vai buscar a felicidade, né? Então nós, como o Will Smith, estamos na busca pela felicidade, né? Estou em constante busca por essa felicidade. E aí o que é vendido para nós? Que a busca, né, que essa felicidade está na performance. Né? Em tudo aquilo que é vendido dentro da lógica capitalista, patriarcal e afins. Okay? Então a felicidade está nesse lugar da performance. Eu tenho que celebrar quando eu dou conta de tudo, né? Inclusive, né, conversei sobre isso na mentoria das grandes chefonas do mundo, né? Falar sobre isso, né? Esse lugar, né, do dar conta de tudo, né? Então, a celebração quando, né, eu tenho muitos objetos, quando eu tenho muitos bens materiais, quando eu faço tudo aquilo que, né, essa lógica e esse sistema exige que eu faça. Só que esse não é um lugar de cura. Não adianta a gente fazer esse movimento e acreditar que esse movimento é que vai trazer a tal felicidade em si. Que vai fazer a gente se lembrar, né, de como é essa felicidade. Certo? Na verdade, isso tem a ver com uma ferida muito relacionada ao feminino, que é um feminino extremamente perfeccionista e que quer dar conta de tudo. Você, minha gata linda, maravilhosa que está me ouvindo, sente que você precisa dar conta de tudo? Que não tá o suficiente o que você tá fazendo? E que você não pode ser feliz e nem celebrar agora porque ainda falta pagar isso aqui, porque ainda falta você ter tal coisa, porque ainda falta você faturar tanto, porque falta ainda você ganhar não sei o que lá, porque falta uma casa maior, porque falta a televisão nova, porque falta o celular novo. Você sente isso? E aí essa insatisfação de tipo, não, é isso, é que eu preciso de tal coisa, que eu preciso de tal coisa, que eu preciso de tal coisa. Ou seja, esse é o lugar da ferida.
e buscar a cura nesse lugar. Então, aonde está a cura? Aonde está a felicidade? Aonde está a celebração que esse 4 de paus está falando? E aí a gente entra num lugar muito importante de cura relacionado ao feminino e, que eu já falei, inclusive, as gatas da mentoria, as grandes chefanas do amor, já falei em outros ciclos, em outros movimentos da mentoria. Uma cura extremamente importante para a nossa caminhada é sobre os vínculos. O vínculo é um lugar de cura. E eu atendo muitas mulheres que performam várias coisas. Muitas mulheres que escolhem a performance, a alta performance, do que os vínculos. Do que se vincular a pessoas. E aí vínculos em todos os níveis. Familiares, de amizades, de relacionamentos amorosos, sexuais e afins. Porque o vínculo não... a partir da cultura do colonizador, não é visto como algo valioso, algo que merece celebração. Okay? E aí, por isso que eu comecei falando sobre o quê? Sobre o conhecimento ancestral. Eu trouxe todo o recorte aqui para as gatas. Falei sobre o Hoodoo, sobre essa prática ancestral, né, que vem desses povos que pertencem ao tronco linguístico banto, que é uma resistência em relação ao processo de escravização e afins, dessa observação da natureza e tal, para chegar numa representação dessa carta com um casal enterrando uma placenta, ou seja, ritualizando o vínculo. Ai, nossa, isso pra mim é até emocionante, olha, eu tô até emocionada. Celebrando o vínculo. Ok? E aí, num nível ainda mais profundo, e ainda mais curativo, e ainda mais poderoso, e ainda mais de gostosa, chefona mesmo, brabona, esse vínculo que é como uma árvore que gera frutos. Como uma árvore de mexerica, ai, que gera frutas, o que? Docinhas e maravilhosas. O vínculo com algo muito maior. O vínculo com uma ancestralidade que te leva, que faz com que você perceba a importância da construção de legado. E a gente entra por uma das maiores riquezas que existem no mundo e que merecem a nossa celebração. Qual é uma das maiores riquezas que merecem a nossa celebração e que, infelizmente, nos tempos modernos, isso é deixado de lado. Muitas vezes para se voltar para outras coisas que vão ser destruídas, né, com o tempo. Uma das maiores riquezas é a memória. A memória. É sobre ser lembrada. Quando a gente traz essa dimensão de vida, de morte, então é isso, ó. Um casal enterrando uma placenta. Um bebê acabou de surgir. Okay? Quando a gente fala de vida, a gente fala de morte. E a morte não como fim, mas a morte como uma consciência de que eu preciso continuar. Na verdade, a morte é sob uma perspectiva de continuidade. Se a gente tende a perspectiva de tempo num conceito cíclico, de espiral, a morte é o quê? É continuidade, é memória. É memória. E quando a gente tem essa dimensão, a gente, será que eu estou aqui só pra comprar um novo sofá? Pra eu comprar uma televisão nova? Pra eu comprar um celular novo? E é isso que merece a minha celebração? E eu vou viver a minha vida
apenas para isso? E se eu não tiver o celular do momento? Se eu não tiver a televisão do momento? Se eu não tiver o sofá do momento? E aí não tenho o que celebrar? O grande convite desse 4 de paus para essa semana construa memórias. Isso vai te tornar uma pessoa extremamente rica. Extremamente rica. Construa memórias. Com seus familiares, com os seus amigos, com quem você ama. É muito louco, né? Hoje em dia, o quanto que... às vezes até em processos ali, né? De celebração, aniversário e afins, as pessoas ficam no celular. As pessoas ficam querendo ir embora logo, que tem que resolver não sei o que lá, que tem que fazer não sei o que lá. Já, nossa, que saco que eu tenho que encontrar fulano, ciclano. Ai, eu nunca tenho tempo pra nada e tal. Acredite, uma das dores e das feridas do feminino está relacionada à solidão. Uma das piores dores. E essa solidão muitas vezes acontece em mulheres que têm muitos bens materiais. Porque existe uma escolha, se eu posso chamar assim, vou colocar nesse lugar, tá? Uma escolha pelo caminho, né, da felicidade que veio através do material. E eu espero, minha garrata linda, gostosa, que você não esteja entendendo esse diálogo como uma conversa de, então vamos jogar todos os nossos bens materiais fora e viver no mato. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara, eu só tenho cara de fazer isso. Só que os bens materiais nunca substituam a memória. A sua preocupação de como você quer ser lembrada. Porque ninguém vai lembrar de você porque você tem um iPhone. É gostoso? Não sei, né? Não tenho um iPhone, mas imagino que, nossa, tem um celular ali bacana, lindo, maravilhoso, que não sei o quê. É massa, é delícia, é confortável, ajuda, bacana, faz sentido. Massa, legal, simples. Mas não é apenas isso que é riqueza. Novamente, né? Ninguém vai lembrar de você por causa de um sofá bonitão que você tinha. Ok? Esse é o convite desse 4 de paus. Construir memória. Ser lembrada. Entendo? Quando a gente pensa divindades, né? Colocando esse lugar de divinas, divindades lindas e maravilhosas. Muitas divindades deixaram de ser cultuadas, deixaram de ser lembradas. E mesmo sendo divindades, a gente não lembra delas. Então, as divindades precisam ser lembradas. Se até o divino, se até aquilo que é mais lindo, sagrado, precisa ser lembrado. Tem uma frase do parte 1. Faz tempo que eu não falo isso, né? Inclusive, né? Parte 1 dos rappers mais maravilhosos, né? Do universo. Que ele fala, né? É preciso ser eterno como os ancestrais. Isso é poderosíssimo. Isso é riqueza. Hein? Não negligencie isso na sua caminhada. Não negligencie isso na sua semana. Não negligencie isso. Acesse esse lugar de cura, né, desse feminino, que é lindo, bonito, que é uma mulher bonitona, uma mulher gostosona. Não é aquela que tem a bunda maior, não. É aquela que constrói vínculos. Aquela que é lembrada. Não negligencie isso. Isso, de fato, te tornará próspera. Lembra da árvore, né? A árvore como... As árvores, né? Como essa sabedoria
uma das sabedorias da natureza e que ensinam muito sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre celebração. Okay? A gente tá falando de um naipe que fala sobre fogo, sobre movimento, sobre iniciativa. Que a gente tem esse movimento para criar boas memórias. Porque as memórias adentram o campo do invisível e permanecem eternas, assim como os ancestrais em si. E o ancestral só permanece eterno se ele for lembrado. Quem assistiu, como que é? A Vida é uma Festa. Esse desenho maravilhoso. Já assistiu? Assista. É isso, né? Os povos originários. Que fala sobre o Dia dos Mortos, né? Lá no México. Maravilhoso. Okay? E aí, toda essa perspectiva de construção de memória e afins tem muito a ver com a novidade que eu quero compartilhar com você aqui sobre a Minona. E que eu já tava pensando sobre isso. E como eu disse, né? Quando veio essa carta, eu falei, pô, mano, é isso. Eu tenho que falar essa novidade. E eu fiquei pensando, falei, mas será que é isso mesmo? Ai, será que ela vai fazer isso? Ai, será? Ai, não sei, tô pensando. Mas essa carta só veio e confirmou esse movimento. Eu acredito que você vai gostar dessa novidade. Acredito, ok? Mas eu vou contar pra você. Antes disso, deixa eu só ver aqui os comentários. Ai, perdi hoje, que droga, vou já ver quando salvar. Vê desde o comecinho tá sucesso. Inclusive a novidade tem a ver com isso. Por isso que vem a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Que as pessoas falam e muita gente não entende. Exatamente. E, gente, isso é a coisa assim, mais... como que eu posso dizer? A consequência mais óbvia desse pensamento, dessa dinâmica toda relacionada à sociedade que a gente tá atualmente. É sobre esse lugar de eu preciso disso, disso, disso. E aí, quando você tem tal coisa, você não vai celebrar essa tal coisa. Porque... quer dizer que você não tenha que celebrar uma conquista material e financeira e afins? Óbvio que não. Que é legal, sim, você celebrar isso, só que isso se torna, muitas vezes, vazio se você não tem vínculos. É isso, tem um iPhone 16 e não tem ninguém pra ligar. Não tem ninguém pra conversar com você no Zap. Não tem ninguém nem pra curtir suas fotos. Pra que isso? Como é que vai querer a melhor câmera? Certo? Ou seja, os bens materiais são incríveis, são maravilhosos, estão aí disponíveis pra facilitar a nossa vida. Mas eles não podem vir antes da memória, do legado, dos vínculos. Ok? Por que isso tem a ver com uma cura do feminino? Porque eu tô falando de uma perspectiva de matriarcado. O matriarcado está relacionado à terra, à geração de vida e à geração de legado, de continuidade. O matriarcado está relacionado à terra. E a terra é da onde vem os pés de mexerica. E vai vir, essa fruta vai cair. Dentro da fruta tem o quê? Tem a semente. Olha que coisa incrível, mano. Coisa maravilhosa. Coisa foda. A gente não vai aprender com isso? Não vai ritualizar, não vai olhar pra isso, não vai celebrar tudo isso? E não vai construir memórias que envolvem isso? É aqui, ó. Esse casal aqui, né? Esse desenho aqui desse casal é prosperidade total. Ricos. Olha aqui a cara deles, olha a felicidade. Eita, nós. Ricos. Minhas rainhas lindas, maravilhosas aí que enterraram suas placentas, que tem o quê? Memória. Que tem memória. São ricas. Celebrem isso. Celebrem as memórias que vocês já têm. Construam novas memórias. Para que o tédio de possuir, né, não acompanhe vocês. Que baque, hein? Eita!
Necessário demais, às vezes vivendo no extremo e esquecemos do equilíbrio necessário entre o que se tem e o que se é. Como pessoas, no convívio, relações, etc. Sem sombra de dúvida, gente. A gente precisa se lembrar disso constantemente, por isso que o tarô veio pra nós. Entendeu? Total. E óbvio que é desafiante, igual eu falei, por isso que eu trouxe todo um contexto, né? E isso faz parte de todo o meu posicionamento da Minona, de trazer um contexto social. Ok? Porque não é isso, não é simplesmente tipo, porque você é horrível e fez isso e isso. Não, a gente faz parte de uma cultura. E por isso que a gente precisa olhar e conhecer outras culturas para que aí sim a gente possa tomar decisões que de fato façam sentido para o nosso ser, para nossa alma, para nossa essência. Certo? Né? Falando a partir de uma perspectiva de uma antropóloga que se debruça sobre culturas. Então, é obviamente que eu vou trazer essa perspectiva aqui para pensar uma carta de tarô. E para pensar os seus movimentos, porque isso impacta total. E isso impacta tanto, e eu sei que é desafiante, e eu vou trazer inclusive um exemplo de um movimento que eu quero fazer aqui na Minona, pra você ver como, essa parada é prática. Não é só pra gente ficar, eu tô filosofando aqui, a gente adora, lindo, maravilhoso, mas é pra estar aí na vida, o que você vai fazer de movimento prático? E eu decidi fazer um movimento prático a partir dessa carta, que já era algo que eu estava pensando, e que essa carta só alafiou, né, só falou, bora, axé. Né, depois de tudo isso que eu hablei aqui pra você, já tem muitos anos que eu faço a live aqui, né, do direcionamento do tarô, toda segunda-feira e tal, já faz muito tempo, né. E eu gosto muito de fazer as lives, né, então as lives, essa troca, esse movimento, essa reflexão, essa perspectiva mais imersiva, né, onde eu consigo trazer um movimento ali mais complexo, né, sobre tal coisa e tal, né. E eu gosto muito dessa interação, dessa troca, dessa energia, né. Então eu gosto muito de fazer as lives. Só que nós estamos numa plataforma, né, que é o Instagram, que é uma plataforma que não pensa a memória, pensa o instantâneo. E é sobre isso, né? Então, o Instagram, as coisas que a gente faz, né, a dinâmica do que é produzido no Instagram, do que é consumido no Instagram, é para ser momentâneo. Essa é a ideia, né? É isso, o Instagram é instantâneo, é para ser uma coisa rápida, né? E o Instagram está cada vez mais rápido, né, em si, né? Então, a ideia é que ele fique cada vez mais. Então, tem até o lance de um conteúdo, né? Então, se você faz um conteúdo, um vídeo de mais de 3 minutos, né? No Instagram, ele não vai entregar. Ele mesmo te avisa, ele fala, olha, então, né, você fez um conteúdo de mais de 3 minutos aqui, eu não vou entregar ele, tá? Ele até avisa pra você, né? E assim, é isso. É sobre a proposta do próprio Instagram, né? Faz sentido eu fazer um vídeo de 10 minutos aqui no Instagram? Não, porque o própria plataforma já não quer entregar isso, porque ele tá num outro movimento e afins. Por isso que tem até algumas questões, né, sobre o quão é saudável, né, de entender o tempo que a gente passa em determinadas plataformas e questionar isso, entender como equilibrar essas questões todas e afins, né? Porque a gente pede também por mais profundidade, a gente pede por esse tempo maior. E as lives aqui no Insta, né, é essa proposta, né, que a gente passe aqui dentro dessa plataforma um tempo maior. Só que, o que me incomodava? Que é isso. Live linda, maravilhosa, né? Poderosíssima. E o que me incomodava? Que eu ia, fazia as lives e deixava muitas vezes elas... Às vezes eu nem deixava elas salvas, então no início eu não deixava a live salva, e beleza. Aí umas pessoas pediram, porque eu não conseguia estar ao vivo, eu comecei a deixar ela salva no Instagram. Só que as lives salvas no Instagram não são lugares que constroem memórias. Okay? Então, dificilmente uma pessoa que chega hoje no perfil da Minona vai descer uns posts e vai ir numa live que eu fiz em fevereiro. E vai assistir essa live aqui no Instagram. Porque a plataforma não é sobre isso. Okay? E me incomodava em algum nível trazer um conteúdo, assim como os conteúdos que eu trago na live aqui do Insta, e não ser lembrada por eles. A não ser pelas pessoas que estavam ao vivo. Ou seja, um lugar cada vez mais profundo de entendimento e de compreensão, de construção de legado. Porque eu quero que essas palavras, esse conhecimento fique
permaneça. Ok? E aí, o que eu estava pensando? E aí, eu fiz esses testes, né? E aí, eu falei, é isso, tem a live aqui. E eu vou, em vez de deixar salva no Insta, deixar ela salva no YouTube. Pra ver como que as gatas reagem. Porque o YouTube já é outra parada. O YouTube tem, é um sistema ali, né? Uma plataforma que vai priorizar o quê, né? Vai priorizar um pouquinho, né? As coisas um pouquinho mais... É isso, na verdade, tem vídeos curtos, mas tem vídeos mais longos. Mas quando a gente vai pro YouTube, a gente já tá mais na disposição de ver um vídeo, né? Então, a gente já tá nessa disposição. Instagram não necessariamente. E que no YouTube... né? O YouTube entrega, inclusive, né, compartilha e tal, a dinâmica do tempo de quando um vídeo é feito não é tão importante pra ele. Okay? Mas sim o quanto que você se interessa por esse assunto. Tem umas gatas que eu sigo e eu adoro isso, né? Às vezes eu descubro um canal e eu, nossa, tudo, adorei e tal. E aí eu começo a seguir esse canal e aí, sei lá, eu vejo 1, 2 vídeos e eu, nossa, tudo. E aí o YouTube, e aí isso pra mim é muito foda. A YouTube indica pra mim um canal daquela gata de 10 anos atrás, de 9 anos atrás. E assim, um vídeo foda, incrível, que eu assisto assim, tudo que eu queria, assim, eu falei, que sucesso! Eu vou lá, curto o vídeo que a gata gravou há 10 anos atrás, juro pra vocês. E aí quando eu olho isso, eu falo, é isso. É memória. É construção de legado. Porque a gata fez esse vídeo há 10 anos atrás e hoje eu estou sendo beneficiada pelo que essa gata tá falando pra mim. Quando eu acessei isso, eu falei, mano, é isso que eu quero. É isso que eu quero construir. Certo? Eu quero fazer coisas instantâneas que ajudem ali e tragam uma reflexão rápida? Sim, eu acho válido. Eu não acho que, não tenho, que aqui vou excluir tudo. Pelo menos desse momento da minha vida eu gosto, eu acho válido, eu acho bacana. Uma leveza, um meme, uma coisa ali de chefona gostosa e tal. Acho massa. Mas eu também quero, principalmente, que as coisas que eu construo dentro da Minona perpetuem diante do tempo. E aí eu tava colocando essas lives salvas lá no YouTube em si e eu só recebi elogios. As gatas, nossa, muito obrigada por você ter deixado salvo aqui no YouTube e tal. E aí, na sexta-feira eu fiz a live do 8/8 no YouTube. E ai, gente, eu amei. Eu já faço umas lives lá de quando é lua nova, lua cheia e tal, né? Mas eu fiz pelo notebook, porque eu compartilhei umas imagens ali, né? E ai, gente, um grande caos, assim, né? Como que é o nome? A webcam não tava funcionando. E aí 5 minutos antes eu falei, meu Deus, cara, não acredito que eu vou ter que fazer, né? Do celular e tal. Mas no fim deu tudo certo. No fim sempre dá tudo certo, né? Mas eu olhei assim e falei, poxa, é isso. Eu me senti muito melhor, né? E aí eu até falei assim, a gente quer fazer mais live no YouTube, vocês gostam e tal, com uns temas assim, bacana, umas coisas assim, pra gente falar umas temáticas. E as gatas, nossa, adorei, bora, já quero. Aí eu já fiquei pensando, falei, mano, será que eu passo, né, a live de segunda-feira para o YouTube? Tipo, definitivo? Já que eu vou deixar salva, né, no YouTube, será que eu já não começo fazendo no YouTube em si? Aí aparece essa carta pra mim. E eu falo, acho que é isso. Então, minhas rainhas lindas e poderosas, né? Qual que é a novidade? A partir da próxima segunda-feira, as lives de direcionamento do tarô vão acontecer lá no YouTube. Ok? E aí elas já ficam salvas lá, entendeu? É bom que eu já faço, eu não preciso... Aí é que eu vou ter que baixar, depois subir lá, depois, ok, bibibi, fofó. Então elas já vão ser lá, diretamente por lá. E isso é um teste pra que eu comece a fazer as lives de segunda-feira diretamente lá no YouTube e pra que futuramente eu faça mais de uma live por semana lá no YouTube, com uma temática, né? Pra gente trocar uma ideia, pra trazer umas dinâmicas mais profundas. É algo que eu gosto muito de fazer, é algo que eu tenho bagagem pra isso, né? Vou deixar parte. Se deixar, né? Eu consigo, né? Não é, né? Então, tenho muitas coisas pra compartilhar. Posso compartilhar imagens, né? Eu vi umas imagens lindas, né? Desse lugar de enterrar a placenta, né? Que eu adoraria compartilhar aqui com vocês, né? Nesse momento. Então, acho que pode deixar as lives mais ricas, né? Se eu tivesse esse recurso de poder compartilhar imagens, como foi a live do 8/8, que muitas pessoas gostaram muito, me trouxeram feedbacks maravilhosos. Então, essa é a novidade.
É uma tentativa, é um movimento, é uma experimentação. Pode ser que depois eu, não, vamos voltar pro Insta e tá tudo certo. Mas nesse momento eu fiz essa escolha de poder trazer essa live de segunda-feira pro YouTube, né? Então, desde que eu faço as lives de direcionamento do tarô, elas acontecem aqui no Instagram, mas eu senti essa necessidade de ir pro YouTube, principalmente pra que é isso, tipo, daqui a 5 anos alguém caia numa live como essa e seja tudo que essa pessoa precisa ouvir. E eu acredito que dificilmente isso aconteceria aqui no Instagram, ok? Então é sobre potencializar esse tipo de linguagem, de plataforma, de narrativa que se perpetua e que constrói memória em si. Ok? Como chega essa novidade pra vocês? Como chega? Deixa eu ver aqui como estamos. Deixa eu ver os comentários. Uau, adoro. Ai, gente, tá frio, hein? Oh, meu Deus. Bem, uma coisa que sinto de compartilhar. Quem não plantou a placenta das suas crias ou sua própria, pode fazer esse ritual. Tecendo uma placenta, fazendo com cerâmica, arte e intenção para ancorar. Lindo! Lindo, 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 lindo. Gente, a Pamela... Entendeu? Já sigam, né? A Pamela, ela é uma das grandes chefanas do mundo, né? E ela tem um trabalho incrível, né? Com a parteria, né? Então, pensar esse processo do parto com saberes tradicionais e o parto numa perspectiva de ritualização, né? Então, fala sobre o parto, sobre o luto, sobre a fertilidade. E assim, ó, a gata, meu, foda. Incrível, pago pau. Então é uma coisa muito assim profunda, muito uma visão com muita sabedoria. Por isso que eu brinquei, né, que ela veio aqui, né, na live, porque tem tudo a ver, né? Que a carta tem uma ritualística relacionada à placenta, né? Então a Pamela é maravilhosa. A partir de tudo isso que você falou, né? Então, também trazendo essa perspectiva de que é isso. A gente pode construir, né, novas memórias. A gente pode intencionalizar essas novas memórias em si, né? Como essa sugestão que ela deu da placenta, né? É isso, às vezes quando você teve um filho em si, né? Você não tinha esse conhecimento, essa dinâmica, e tá tudo certo. Agora que você tem, você também pode fazer com aquilo que é possível, né? Celebração. E aí, Ana, maravilhosa! Tudo a ver com tudo! Vamos se ver essa semana, hein, Ana? Já estou preparada para o nosso date. Construção de memória com as gatas. Já gostei, que bom, coraçãozinho. Canal 24 horas das gostosas no YouTube, vem aí. Não, esse é um plano, né? Vocês sabem, né? As minhas grandes chefanas do mundo sabem os meus planos de dominação. De dominação mundial, né? É a minha meta, gente. MTV, a nova MTV. Seu canal da Minona, adoro. Imagina, um clipe da Duquesa. Aí depois vai a Pamela falando de placenta. Entendeu? É uns programas, assim, só os programas de gostosa, lindo. É a meta, é a meta. A gente vai onde tu for, amei, adoro. É sobre isso, né? Ah, então amo. Então estarei no YouTube. Espero vocês lá. E aí é isso, gata. Aí vocês têm que ficar atenta. Ai, cadê aqui no Instagram? Não, lá no YouTube. Eu quero vocês lá no YouTube, aí vocês curtem lá no YouTube, entendeu? Pro YouTube também entregar pra mais gostosas, lindas e maravilhosas, chegar pra mais pessoas, fortalecer o trabalho, incentivar a gostosa. Eu gosto de vir nas lives, é isso, entendeu? As gatas vir falar, isso quer sobre isso, trazer trazer a sua perspectiva também, contribuir. Olha, isso é delícia, tá? Então, espero vocês na semana que vem pra essa live lá no canal, certo? Espero que vocês ritualizem e construam memórias incríveis ao longo dessa semana, né? Que vocês olhem para o que realmente importa, para o que realmente é valoroso na vida de vocês e tenham certeza que quando vocês olharem para isso, nada de material, nada de financeiro vai faltar. Na verdade, a matéria está aí para nos servir. Novamente, nunca esqueça disso. A matéria está aí para nos servir e não ao contrário. Ok? Pensamento de abundância sempre. Muito obrigada pela companhia. Uma semana abençoadíssima para nós. Beijo e até mais.